quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o samango chegar, eu mostro o roxo no meu braço. Entrego teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, ponho água no pule. Passo e ofereço um cafezinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. O café é uma atividade de extensão da universidade inovadora, diferente, né? Une o artístico, o cultural, o científico, né? Nós vamos ter debatedores hoje, tem professor convidado da UFBA e temos toda essa parte artística e cada vez mais aproxima a universidade da comunidade, né? Então esse é um dos principais objetivos, é fazer com que a UFOB, né, traga não só a formação acadêmica para Barreiras e para a região oeste, mas que traga também, que seja esse elo cultural, artístico, né? Porque sem a arte, sem a cultura, né, a universidade e a população, elas não se completam, né? Então, assim, o café vem para trazer essa integração, trazer a universidade para a comunidade e a comunidade para a universidade, né? E trazendo nessa atividade extensionista, ela vem trazendo também conhecimento, né? Cada café ele tem um tema específico e que as atividades elas vão se desenvolvendo, né, ao longo dessas falas, desses textos que as meninas vão declamando, que vai trazendo esse conhecimento para depois finalmente chegar na segunda parte do café, que é a parte mais científica, vamos dizer assim, do ponto de vista da fala, né, dos experts no tema do café. Vejo como um projeto de grande relevância para a região oeste, mesmo porque esse é o primeiro ponto de cultura de Barreiras, né? E é importante a gente valorizar a cultura, porque todo povo tem sua cultura e a gente mora em uma região que a cultura é muito forte, né? Então é importante valorizar e conhecer o que se tem hoje para apresentar aqui a respeito da nossa cultura regional. Esse trabalho eu já tinha executado anteriormente com a professora Elane, a qual organiza o café na minha cidade, Vitória da Conquista, com essa mesma proposta de trabalhar um café filosófico artístico, a qual ela agregasse as artes e da mesma maneira passar uma mensagem social. É uma honra estar aqui em Barreiras, inaugurando esse ponto cultural que só tende a crescer, com um movimento lindo dos participantes, desde os curadores, os próprios donos do espaço, ao pessoal da UFOB que me abraçou, para hoje eu estar podendo realizar essa atividade aqui na cidade e mostrar além um pouco da minha arte, a arte que transforma, a arte que faz com que a vida e os pensamentos sobre a vida mude. O Bolero de Ravel, ele vem com o intuito de passar o homem contemporâneo, ao qual sempre se relaciona com o chão, como uma forma de força, mas também como uma forma que a sociedade nos coloca,
sempre ao chão. Infelizmente, a gente vive numa sociedade que a classe alta sempre se prevalece, principalmente os seus pensamentos. No Bolero de Ravel, o meu intuito é transformar em corpo esse homem que sempre é levado para baixo, como ele captura forças dessa terra, desse chão que ele pisa, para sempre se estar reerguendo. Uma relação que sempre volta ao chão, de queda e superação. E Bolero de Ravel, um marco musical da música clássica, só veio a agregar que a música já tem uma força por si só. Eu só coloco a prática de corpo e o intuito com a dança contemporânea a fim de proporcionar essa comunicação, que eu sei que cada um vai receber de uma forma diferente, mas que através dos gestos, dos movimentos, da relação do movimento com o espaço, com a música, tenho certeza que essa mensagem conseguiu chegar da melhor maneira e com o intuito a qual ele foi criado. Com grande alegria, né, que a gente recebe esse ponto de cultura, porque é mais um local que tem destinado aos fazeres, saberes da arte, né, e para Barreiras, não só para Barreiras, para toda a região, além de importante, se fazia necessário. E a cultura, pode ter certeza, a humanidade, quando a gente sabe, né, ultimamente com muita violência, a gente fala, e quando você vê cultura, traz os meninos para cá, diminui violência, e eu acredito que o papel principal do fazer cultural é melhorar o ser humano. Então é com alegria que a gente recebe isso. E o terceiro, né, 2 dedos de prosa, aqui na Flor do Trovão, olha que nome bonito. Eu acredito que Barreiras e toda a região ganha muito com isso e aproveitar esse momento, fazer um convite, você que não teve ainda a oportunidade, venha conhecer, porque tem muitos projetos, tem muita coisa bonita aqui, é isso. Um evento desse é beleza, é muito bonito. E está faltando muitos artesãos, muitos artistas vir fazer sua apresentação. E eu acredito que vai chegar isso aí. Toda ação que venha a fortalecer os movimentos culturais, ela engrandece a região. O Ponto de Cultura Flor do Trovão certamente é um marco no momento de cultura, da história da cultura regional. E a vinda do Café da UFOB para a inauguração é algo que nos enriquece, nós como barreirenses e como oestinos, como a gente costuma dizer. Esse Ponto de Cultura certamente trará muita atividade cultural e será palco de um novo marco, um novo momento para se vivenciar na cultura da região do Oeste da Bahia. Eu vi alguma coisa dos primeiros cafés que ocorreram nas redes sociais e realmente esse projeto é um projeto muito interessante, porque ele visa justamente abordar de uma forma crítica todos esses aspectos relacionados à cultura, à arte, à construção científica e também a questão da comunicação. Então, para a gente, a oportunidade que a gente está tendo aqui, eu agradeço muito, é justamente de fazer esse debate de uma forma crítica. O nosso tema envolve a relação entre mídia, comunicação, cultura e poder. E o que nós vamos procurar mostrar é justamente como essas coisas se articulam e como, ao mesmo tempo que existe aquilo que predomina, que é hegemônico, que é dominante na mídia, na cultura, no próprio poder, também existem construções populares que podem fazer reverter ou enfrentar essa questão como contrapoder midiático, cultural, comunicacional e, portanto, é esse o objetivo nosso aqui nesse debate.
O poder só se transforma em dominação quando existe o dominado, e o dominado só existe quando aquele que aceita essa dominação. Poderíamos dizer de outra forma, quem manda só pode porque quem não tem juízo obedece. O poder manda porque quem obedece não tem juízo. Seria uma maneira mais transformadora da gente entender a questão do poder. A cultura de massa busca padronizar e homogeneizar os produtos para que possam ser consumidos pela maioria das pessoas. Assim, tudo que pertence à cultura de massa deve seguir um padrão pré-definido para o consumo imediato. Músicas, filmes, gêneros, dança, como tivemos aqui, séries de televisão, revistas, desenhos animados, moda, gastronomia e tantas outras coisas. A lista de elementos que a cultura industrial se apropria e transforma em cultura de massa é gigantesca. É um orgulho muito grande, eu que morei um tempo em Barreiras, trabalhando aqui na área cultural, e por diversas vezes a gente teve o prazer de estar apresentando aqui o sarau e participando de outras atividades neste espaço aqui, onde a partir de agora está plantado o Flor do Trovão, ponto de cultura. Nesse período se falava muito também em democratização da comunicação. Isso era um assunto muito debatido no movimento de comunicação, no movimento estudantil de comunicação. Eu não sei como anda hoje, mas na época a gente tinha uma executiva nacional e existiam vários congressos e encontros onde esse tema era realmente muito debatido. Hoje, 17 anos depois, eu vejo esse processo de democratização acontecendo através da internet, principalmente através das redes sociais. Facebook, Twitter, YouTube têm sido ferramentas importantíssimas para esse processo. A comunicação ela avança ao longo do seu tempo, favorecida, lógico, pelo aspecto tecnológico, trazendo o elemento de convergência, como bem disse o professor, onde isso traz um maior conhecimento não apenas para quem está geograficamente na sua região, na sua cultura, na sua identidade, na sua personificação, na sua identidade própria enquanto ser, enquanto sociedade, enquanto cultura local, enquanto cultura global. Há 2 anos eu estou na prática transformadora da capoeira de Angola e eu vim aqui como representante dessa forma de comunicação contra-hegemônica e quero falar uma coisa bem simples assim, por que para mim é contra-hegemônica? É porque ensina a gente a cuidar. Ensina a gente a cuidar de si, ensina a gente a cuidar do irmão que está na roda jogando, ensina a gente a cuidar do ambiente, né? Ensina a gente a cuidar do próximo, ensina a gente a cuidar da terra. Então, isso para mim está na contramão do que a hegemonia está ensinando a gente a disputar, a gente a julgar. Então, o que me deu força para hoje estar aqui em cima à vontade, tá aqui em cima, feliz, brincando, falando de coisa séria, falando de educação, mas brincando, minha alma livre, se traquinando em cima desse palco aqui, é porque a capoeira libertou a minha energia. Poder estar participando de alguma forma da inauguração do Ponto de Cultura Flor do Trovão. Eu penso que é uma iniciativa fundamental assim, para o que vai surgir, né, na cidade de Barreiras. O que está surgindo, né, como a cidade está se desenvolvendo, de que forma isso está acontecendo. Acho que vai ser uma possibilidade de um catalisador assim, de arte, de cultura na cidade, que é tão necessário, né? É uma região onde muitas vezes não tem oportunidade. As pessoas falam que às vezes, eu já ouvi, né, algumas pessoas falando que Barreiras não tem arte, não tem cultura. Não é isso. Não tem oportunidade para que essa arte apareça, para que essa cultura se mantenha viva, né? Que a chama se mantenha viva. Eu acho que o Ponto de Cultura Flor do Trovão vai fazer esse papel, né? De catalisador e de centralizador de muita coisa que pode acontecer. E engraçado que a dança contemporânea ela tem uma questão que dizem que não necessariamente o público precisa entender algo. E já o não entender já diz alguma coisa. Então, quando você não entende a expressão corporal, e que isso é muito leigo, cada um interpreta de uma forma diferente.
Quando essa não informação não chega, ou quando vocês têm uma informação que são muito com relação pessoal, a dança contemporânea vem para justamente apertar e ir de contracorrente com o que é vendido. Achei muito interessante essa combinação, né, desse café da UFOB com o ponto de cultura. Essa combinação entre o esforço de construção intelectual que está presente na universidade, de construção intelectual, de construção científica, de construção de uma arte de uma forma mais sistemática e, ao mesmo tempo, essa combinação, essa interface com essa cultura que vem do povo, que é a cultura popular. Então, acho a própria apresentação que está existindo aí, eu considero-se muito rica até agora o que aconteceu. A gente vê a flauta, o tambor, o atabaque, com Imagine de John Lennon, não é? Com o bolero de Ravel, com Cazuza, mas tudo isso, apesar de origens culturais diferentes, de abordagens artísticas diferentes, combinam no mesmo eixo, que é justamente uma leitura crítica sobre a vida, sobre a cultura, sobre a política, sobre a nossa realidade atual. Importante que Barreiras tenha esse ponto cultural, né? Nós vimos a apresentação dos jovens bem do início do café, né? Do quarteto, com mais, quer dizer, isso é enriquecedor e a terra, eu acho que Barreiras e a região estão muito cheias de artistas, mas precisamos desses pontos de cultura, desses pontos de entretenimento. Precisamos oportunizar os jovens que eles mostrem, né? Tenham a oportunidade de mostrar essa arte, essa cultura, né? Principalmente se envolvendo na música, na dança, no teatro, porque eu acho que é isso que vai fazer uma população, né, jovem, mais inteirada, mais dedicada, com perspectivas de ir para a universidade. Enfim, eu acho que esse ponto cultural vai trazer mais esse elo de ligação para a gente. É importante que a UFOB possa, nesse momento, estar contribuindo, né? Nós poderíamos fazer os cafés dentro da UFOB, mas não é esse o objetivo principal, né? Então, apoiar o Flor do Trovão, esse ponto de cultura, para a gente é bastante importante. Nós estamos, assim, bastante satisfeitos, assim, outros pontos surgindo, nós também podemos dar esse apoio, não é? Claro que os cafés, eles também precisam ser aperfeiçoados em termos ainda de infraestrutura,